Jesus nos abençoe, nos ampare. O nosso tema é sobre a transição planetária. Nós sabemos que muitos já se falam sobre esse tema, mas eu busquei aqui numa pesquisa que fizemos, buscamos na obra de Kardec, na codificação, onde Allan Kardec nos fala desse tema, transição planetária. Então é uma pesquisa que nós vamos compartilhar convosco para que possamos realmente ter um entendimento sobre como Allan Kardec nos dirige esse assunto. No livro Obras Póstumas, sobre a regeneração da humanidade, lá na segunda parte, tem alguns parágrafos que nos dizem assim: ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita, até entre as crianças. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados, que são riscados do número dos viventes. São estes os verdadeiros sinais do tempo. O mundo está num grande trabalho de gestação, que dura há cerca de 1 século. Neste trabalho ainda confuso, domina, entretanto, a tendência para certo fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe para a confraternização. E ele diz, são também sinais dos tempos. Aí tem os acontecimentos do dia 23 de fevereiro de 1868, está na segunda parte de Obras Póstumas, tem uma frase lá que diz assim: a imprensa vomitará todas as loucuras humanas, até se esgotarem as paixões que elas criaram. E mais à frente também diz: não procureis no céu sinais precursores, porque não o vereis. E aqueles que vô-los anunciam abusam da vossa boa-fé. Olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens, e aí o encontrareis. No livro dos médiuns, no item 267, no parágrafo 8º, tem uma recomendação de Allan Kardec dos Espíritos, né? Que são os meios, ali nessa parte do livro dos médiuns, são os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos, né? Porque hoje se tem muitos espíritos predizendo do futuro, marcando data, e outros médios que ouvem, que falam, mas lá no parágrafo 8º do livro dos médiuns, do item 267, diz assim: reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, perceba que aqui está muito claro as previsões de data. Jesus, quando falou do Consolador prometido, ele não marcou data, lugar, ano, de forma alguma. Ele só disse que ia enviar esse Consolador. E mesmo as profecias que Jesus cumpriu, que está lá no Velho Testamento, e nenhuma delas que eu me lembre tem data e local determinado. E sobre a transição, quando nós olhamos o planeta Terra, também nos fica bem clara a previsão do Cristo, quando ele se pronuncia
dessa renovação quando ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em São Mateus, no capítulo 5, versículo de 4 a 9. Então o próprio Cristo já está colocando para nós que a terra vai ser habitadas, né, no seu seio, espíritos com a característica de brandura e de pacificidade. Então também não está marcando data, né? Porque vão possuir a terra. E os que estão aqui e não preenchem essa qualidade, o que ocorrerá, né? Então nós temos que começar já a pensar em algo parecido. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, lá tem os mundos regeneradores, que a Terra deixará de ser de expiação e provas e passará para mundos regeneradores, que estamos nessa fase de transição. Lógico que o caminho, lá no Evangelho nós enxergamos e entendemos que a nossa meta é chegar em mundos felizes. Então há uma transição para mundos regeneradores, então de mundo de expiação e provas, mundo de regeneração e mundos felizes, né? Então o mundo de regeneração está entre os dois. Então Allan Kardec, lá no Evangelho, os Espíritos, nos diz como será os seus habitantes no mundo de regeneração. Então aí nós podemos já fazer uma análise dentro de nós, se nós preenchemos esses perfis, observar a humanidade, como ela vive, os problemas que estão enfrentando, e perceber como é que vai ser esse mundo de regeneração. Então ele diz com clareza no Evangelho que os mundos de regeneradores, os seus habitantes, são sujeitos às leis da matéria. Os corpos ainda de carne vão experimentam sensações e desejos, mas estarão libertos das paixões desordenadas, isentos do orgulho, da inveja e do ódio. Olha a sociedade hoje, como é que façamos para nós libertarmos do orgulho, da inveja e do ódio. Percebam um trabalho gigantesco de renovação moral. Todos reconhecerão e reconhecem a Deus. Quando diz que todos reconhecem a Deus nos mundos regeneradores, que nós estamos migrando para lá, para essa transição, então fica claro que o ateísmo vai desaparecer, né? Então, claramente, o que vai acontecer hoje se olharmos alguns países que comungam aí a não crença em Deus. Então você consegue imaginar as confusões para essa mudança em nosso planeta, sociedades inteiras, esse passo que precisa dar, e não vai ser com violência que vai se colocar isso. Ele diz que seus habitantes ainda vão suportar provas, serão ainda seres falíveis e podem, né, se errarem, voltar a recair nos mundos de expiação. Então aqueles que estão já, diríamos assim, no mundo de transição, mundos regeneradores. E Allan Kardec, na Gênese, a gente agora avançando um pouco mais, ele nos esclarece e nos diz que é um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral que chegou à humanidade. Está lá no capítulo 18 da Gênesis, no parágrafo 14. Ele diz que se esse processo já está há 100 anos, então acreditamos que em 1750 esse processo começou a andar com mais rapidez, né? A época atual, diz Allan Kardec agora no capítulo 8º da Gênese, a época atual é de transição. Então veja, a época que Allan Kardec, que a codificação está chegando para nós, já está em transição. Os elementos das duas gerações se confundem.
colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. Então, diz Allan Kardec para nós. O conceito, né, se a gente imaginar o conceito que Allan Kardec coloca nesses textos, no capítulo 11 da Gênese, né, esses períodos de transformação, ele nos diz, um trecho aí para quem quiser ler completo, está lá na Gênese no capítulo 11. Logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população, encarnada e desencarnada. É então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Então, aqueles que, apesar de sua inteligência, do seu saber, que perseverarem no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam, a partir de então, um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades ao repouso, à felicidade dos bons. Aí ele conclui nesse parágrafo dizendo assim: por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Então esses espíritos deverão ser afastados pela sua teimosia em não se renovar e persistência no mal, na dureza do seu coração. Então eles não serão, não imporão dificuldade àqueles que estão buscando aquelas características da bem-aventurança dos brandos e dos pacíficos. Ali ele falou em migração, só agora em termos assim de dicionário, a imigração é usado para entrar de pessoas em um país estrangeiro. A emigração significa o movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. E a migração também significa um movimento, mas pode ser utilizada para mudança entre regiões. Aqui, como nós temos no Brasil, um fluxo migratório do Nordeste para a região Sul-Sudeste, né? Então isso acontece. E também do povo sírio, das guerras, que movimentou uma grande quantidade de pessoas que imigraram para outros países. Por que isso? Essas emigrações e imigrações também ocorrem com os espíritos, né? Então vamos entender o que Allan Kardec coloca para nós na Gênese. Quer dizer, pode ser individual no mesmo mundo, né? Do mundo corpóreo para o mundo espiritual, e isso a gente vê reencarnar, desencarnar e esse fluxo, nascer e renascer. Também existe no mesmo mundo essas imigrações também coletivas, né? Que aí na Gênesis ele cita que em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, como resultado de grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, aos quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. E também imigração e imigrações também ocorre entre os mundos, ou seja, e de formas coletivas, de um mundo para outro, né? Então, Allan Kardec ele diz que essas ocorrências resultam em introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos que vêm se misturar às raças dos homens aqui na Terra, né? Então tudo isso é possível. Também nós vamos encontrar na última pergunta do Livro dos Espíritos, a ideia não é ler ela toda, mas ver o que
que se coloca para nós. Então foi perguntada à espiritualidade se poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem. E os espíritos dão a resposta a Kardec, e São Luís ele faz um comentário sobre a resposta que foi dado a Allan Kardec. E eu vou ler aqui a parte de resposta, da resposta de São Luís. Ele diz assim: essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Melhores, a gente diz, em sabedoria e virtude. Tá? Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, daí serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbarão. Aí São Luís ele diz assim: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão dos seus irmãos mais atrasados. Então, Allan Kardec, nessa resposta que está no Livro dos Espíritos, então ele deixa clara essa mudança que está ocorrendo na Terra. E aí São Luís ele diz assim, mais lá no finalzinho: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Então, e ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E quando ele fala dessa geração nova, também no item, no livro do Gênesis, também no último capítulo, Os Tempos São Chegados, tem um subtítulo chamado A Geração Nova. E um trecho dentro dessa mensagem diz: espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que o habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocado pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Irão espiar o endurecimento dos seus corações. E aqui eu chamo a atenção porque a gente fala em mundos primitivos, né, e ele cita isso aqui, mas observe um detalhezinho que ele coloca nessa resposta. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores e outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão o conhecimento que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Então as raças selvagens podem receber esses espíritos, né, para que ajude elas também a avançar no progresso. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então muitos espíritos estão chegando aqui na Terra. Muitos espíritos já compromissados com o Cristo para ajudar nessa grande mudança que está havendo no planeta Terra. Só para nós termos aqui uma ideia do que ocorre, os estudiosos da população da Terra, eles concluíram, né, nos seus estudos, concluíram que a humanidade gastou mais de 1 milhão de anos para atingir a expressiva marca de 1 bilhão de habitantes. 1 milhão de anos. Isso aconteceu em 1850. Para alcançar 2 bilhões de habitantes, havia passado 120 anos. Depois, 3 bilhões de habitantes,
com mais 32 anos, chegou mais 1 bilhão de espírito encarnado. E somente 14 anos se passou para atingir 4 bilhões de habitantes, que foi em 1983. Então, hoje está com um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, e a ONU estima que em 2050 nós seremos 9 bilhões de habitantes. Então, de 1850 para cá, nós estamos aí com 6,5 bilhões de habitantes, de espíritos reencarnados. Ou seja, é uma massa de espírito muito grande, que está deixando o mundo espiritual e vindo à Terra reencarnados para se adaptar a essas mudanças que estão ocorrendo como, diríamos assim, uma última chance, né, de melhoria. Então a população espiritual, nós temos que entender que está aqui em volta, né, raticidade, junto a nós, ela é muito superior à da do encarnado, muito superior. Então esse vai e vem é muito grande. E tem uma mensagem, eu só vou pegar 2 parágrafos, também na Gênesis, lá Os Tempos São Chegados, do Dr. Barrier. Num parágrafo ele diz assim: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho de sua transformação. Então aqui ele também repete há quase um século. A Gênesis é de 1868. Né? Pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Aí ele termina esse parágrafo dizendo: assim continuará, até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Bem lá na frente ele diz assim: ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós, indizível efervescência entre a reinar na coletividade dos espíritos, que ainda pertence ao vosso mundo e que aguardo o momento de a ela voltar. Olha só que população gigantesca e que aguarda o momento de reencarnar. Então perceba que essa população, toda vez que tem essas convulsões, essa população que nos envolve tão de perto aqui da crosta, são de espíritos também inferiores, com tarefas gigantescas a realizar no seu próprio íntimo para conquistar as virtudes e aqui poder preencher as características desse mundo de regeneração que vai se transformando a Terra, onde o bem há de prevalecer. Quando nós observamos isso na Gênese, aqui agora para nós espíritas, né, tem 2 grupos, né, que mostra, eu prefiro ver assim nesse contexto do mundo espiritual, a grandeza de Deus gerando oportunidade de reparação e crescimento moral. Essa é a grandeza do Pai, do Criador, né, que tudo funciona perfeitamente. Ou às vezes as pessoas veem as dificuldades da sociedade e as pessoas dizem: Jesus está no leme, né? As coisas estão saindo como tem que sair. Agora, o agito é muito grande, mudanças de hábito não é fácil, né? E tem aqueles que são contra, né? As pessoas que são contra. Aí o Divaldo Pereira Franco, o espírito Lins e Vasconcelos, aqui eu vou trazer 2 textos para a gente se encaixar, né, para ver como é que está aí a nossa evolução. O Divaldo Franco, o espírito Lins e Vasconcelos, ele diz assim para nós: não há dúvida quanto à magnitude do momento que passa, quando espíritos por milênios, retidos nas regiões de sombra e dor, alucinados e primitivos, vêm sendo recambiados ao corpo
a fim de experimentarem a oportunidade evolutiva que os podem liberar da própria situação. Então perceba, eles têm necessidade de reencarnar para tentar essas mudanças. Como é que eles chegam na Terra? Diz Lins Vasconcelos, ressurgem atônitos e violentos, conforme se encontravam, reassumindo as posições primeiras em bandos ou grupos de alucinados, renteando com as possibilidades iluminativas e esperando receber educação e socorro, de modo a se poderem integrar no contexto da evolução que ora se opera no planeta. Então aí perceba que esses espíritos, eles estão chegando. Então, o que está deixando claro é que tem muitas reencarnações que não está tendo tempo de preparar, estão chegando. Né? Do jeito que estão no mundo espiritual, em bandos, estão reencarnando. Né? Agora, na frase aqui do Lins Vasconcelos, ele diz que estão esperando receber educação e socorro, né? Para eles se ajustarem, se renovarem. Quem são essas pessoas? Quem são esses seres? Então, quando a gente viu que em 1850 tinha 1 bilhão de espíritos encarnados, e agora em 2020 estamos aí com 7,5 bilhões de espíritos, 6 bilhões de espíritos estão aqui a mais na Terra, em relação a 1850. Quando nós lemos esse texto, aí percebemos a qualidade desses espíritos, da qual nós fazemos parte. Então isso aqui é um grupo, né, que ressurge. Aí Allan Kardec, aqui eu vou pedir desculpa, porque eu não sei a fonte, eu acho que é a Obras Póstumas, o Lins de Vasconcelos, mas aqui tem um outro grupo de espíritos que nós podemos fazer parte, ou do primeiro ou do segundo. Aí, lá naquele de Lins Vasconcelos, desse grupo de espíritos, então lá ficou assim, que esses espíritos possam receber educação e socorro. Ok? Gravemos isso. Só um parêntese, uns amigos do Chico, em conversa com ele, certa feita o Chico falou, olha, eu estive numa cidade, uma região no mundo espiritual, onde a luxúria era altamente, uma região habitada por espíritos que faliram muito na luxúria, era uma degradação enorme, né? E o Emmanuel disse que eles iam voltar para a Terra. E o Chico falou e ficou. Aí na década de 60, um dos conhecidos do Chico viaja para a Europa, foi para a Europa, e lá chegando ele vê as novidades, no início dos anos 60. Aí ele está, acho que na Suécia ou Suíça, não sei bem. Ele chegou no Brasil e falou, Chico, tem umas novidades aí. Lá nesses países da Europa, lançaram uma revistinha pornográfica agora, de mulheres nuas. Aí o Chico falou, meu Deus, eles já chegaram. Então a turma está reencarnando, né? Então aí nós olhamos como é que isso avançou para os dias de hoje. Mas o que diz esse outro grupo, aqueles que vão educar essas pessoas? Tem uma outra mensagem que aí serve para nós espíritas, com compromisso com a doutrina espírita. Então ele diz, por outro lado, não devemos nos esquecer que, segundo os espíritos, muitos dos companheiros que transitam na seara espírita foram antigos antagonistas no passado, em atritos enganosos, em lutas tantas vezes nascida da ambição e da prepotência, seja na área política ou religiosa, e que, volvendo a espiritualidade em más condições, arrependeram-se profundamente, solicitando regressar ao orbe terráqueo na área do Consolador prometido, para que, junto aos seus antigos opositores, sacrificarem-se em favor de inúmeras almas que desviaram e dos antigos ideais que traíram. Embora
colocados por misericórdia divina no campo de trabalho que tem por pedra fundamental a autêntica vivência evangélica, descuidam-se da vigilância e do exercício da humildade e do serviço de dedicação caritativa, facultando a eclosão de tendência de antagonismo que ainda alberga dentro de si mesmo, o que os faz repetirem os atos passados. Então, esse é o grupo que tem aí o trabalho de ajudar aquele primeiro grupo, que são os espíritos que estão aí entre nós com muita deficiência na conquista de virtudes. E nós precisamos ter mais paciência. Então, Allan Kardec, na doutrina, na codificação, ele deixa, e os espíritos deixam muito claro a época que estamos vivendo, atravessando. Já lá na época de Kardec reencarnado, essa transformação já está, essa transição já está um processo de andamento há 100 anos. Então estaríamos indo aí para 260 anos dentro desse processo mais ativo de mudança. O vai e vem reencarnatório aumentou muito, né, na Terra, de espíritos querendo essa oportunidade, e nós temos que semear, né? A luta é grande de renovação, mas em todas essas mensagens que nós lemos, nós não vimos nenhum lugar marcando data, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses negócios de datas, né? Que as pessoas vão dizendo aí para tudo quanto é canto desses momentos. Que a Terra está se renovando, tá. Então a gente observa com muita precisão. Mas que a Terra ainda tem muito que se fazer para se modificar, também é grande. Resumindo, a Gênesis, no capítulo 18, então ele diz assim, é um resumo daquilo que a gente já leu aqui e falou. Quem sai? Então é isso, quem sai da Terra? Aqueles que praticam o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não atinge. Não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque eles trariam novamente perturbação e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Então veja bem, eles estão na espiritualidade e não volta a reencarnar no planeta Terra, ou seja, a porta da reencarnação estará sendo fechada para esses espíritos. Então, muitos que estão aqui endurecidos, né, que praticam o mal pelo mal, provavelmente, nós não somos julgadores, mas provavelmente estão perdendo a oportunidade de se manter aqui no planeta. Aí ele diz, né, quem sai? Irão espiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, e novamente, para a gente guardar isso, outras em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de os fazer progredir. Esses que estão saindo serão substituídos por espíritos melhores. Então aqui aí na Gênesis, no capítulo 28, então a gente pode entender quem entra, né, na Terra. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos, melhores, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que apresente melhores disposições, sempre será uma renovação. Então, nós vamos ter aqui, e aí pessoas, né, comentam que tem muitos espíritos que já não estão mais reencarnando na Terra, porque atingiu tudo que a Terra tinha que dar como objetivo de evolução, para, diríamos assim, gratidão a Jesus, estão voltando ao orbe, reencarnando para ajudar nesse momento de transição que nós estamos vivenciando. A nós todos que temos, né, um pouco desse conhecimento, mais paciência, principalmente no meio espírita, entre os companheiros, mais paciência que aqueles que ainda estão em perturbação, mas paciência ajudando
e servindo na obra do bem. Muita paz a todos. Jesus continue sendo a luz que há de guiar os nossos pensamentos renovados para a vivência no bem. Fique em paz a todos.